Efésios capítulo 1, versículos 4, de 4 a 6. Efésios 1, de 4 a 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado Jesus. Abençoados, graça e paz, eleitos de Deus. Ontem nós estávamos conversando, eu e um irmão, e ele me falou a respeito, falou, poxa vida, eu não sabia que nós somos classificados por Deus como deuses, pequenos deuses. Eu falei, é o que está escrito, né? Mas dependendo da tradução, né? Aí vai o entendimento da pessoa. E disse também a respeito de você concordar ou discordar. Isso é um direito de todos. Eu tenho a minha interpretação. Você pode ter a sua, o outro pode ter a do outro. E o mais importante de tudo isso, que é um dever, é uma obrigação, é respeitar a opinião do próximo. E assim nós estamos aqui com a nossa opinião, com o nosso entendimento bíblico, né? E eu tenho certeza que assim como Deus me deu esse entendimento, Ele dará a você e aos demais também, se estiver lendo, meditando na palavra, sem o véu, em espírito e em verdade. Ok? Vamos lá. Eu quero comentar com os irmãos aqui em alguns pequenos minutos, né? Eu, Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça. Hélio Gonçalves, Conversa em Graça. Inscreva-se para ficar sabendo do que a gente tem mais adiante, do que Deus preparou para nós mais adiante. Por favor. Uma pergunta que muita gente se faz, e eu já me fiz também várias vezes, antes, porém, de conhecer o Evangelho genuíno, o Evangelho da Graça, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? A maioria das pessoas, né, não generalizando, tem um pensamento um tanto deturpado ou, né, acha que é comida, bebida, riqueza, bens materiais, né? Mas na realidade não é bem assim. Nós acabamos de ler agora, né, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 6. E dentro do Evangelho, aí está o que a gente pode ver, qual é o sentido da vida segundo Deus. No mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 10, diz assim, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Novamente, Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, eu entendo que a palavra de Deus, ela é a base de tudo, né, de toda a vida. E quando nós procuramos, por exemplo, queremos saber a notícia de amanhã, então não temos que esperar amanhã para ter um jornal. Inclusive, ela já está aqui, ó. A notícia de amanhã já está aqui. Eu vejo que às vezes tem pessoas, né, que nem agora nessa pandemia, então aquelas pessoas ricas, abastadas, o que elas estão podendo fazer em relação a isso? Ao que está acontecendo agora. Então aí
eu pergunto, qual é o sentido da vida para essa pessoa? Se ela crê em Deus, ela tem que crer em Deus de verdade. Recentemente a gente estava postando aqui um videozinho, né, que está circulando pelas redes sociais, né, onde o vírus, né, o coronavírus, é retratado com olhos e pés, mãos, ele vai passando pela rua, todo mundo vai reverenciando-o, abaixando a cabeça, vamos lá e tudo mais, até que encontra mais adiante um garotinho. E esse aí reverencia com as costas viradas para ele. Mas eu estava reverenciando o vírus e sim clamando a Jesus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Se o povo que chama pelo meu nome, sabe, acreditar, nada vai lhe acontecer. O diabo não lhe toca. Diabo, aspas, né? Não é esse ser que as pessoas andam, algumas pessoas andam intitulando, não é um ser, não é um ser. Porque ele, na realidade, esse diabo é aquilo que eu sempre falo, é a carne, né? Os defeitos que nós temos, os erros que nós cometemos, são obras da carne, obras da carne. Mais adiante nós vamos falar sobre isso aqui, nós daremos uma palavra, vamos estudar mais um pouquinho, e eu vou passar para os irmãos o que é que a Bíblia diz a respeito, ok? Então, essas pessoas, elas não podem fazer, hoje, um vírus que a olho nu é impossível ver, a olho nu, né? E de repente ele está fazendo tudo isso, e existem pessoas que da boca para fora podem até falar assim que crê em Deus. Recentemente eu tenho ouvido aí pessoas falando para mim sobre, poxa, morreu tantos irmãos na igreja, tem irmãos que não sei o que, vamos orar. Ok, sem problema, mas eu já falei aqui várias vezes, né, Jó 42:2, Salmo 135, Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus não muda. Então, no Salmo 135, ele está dizendo que antes que você fosse concebido, ele já havia escrito já, desde o princípio, o meio e o fim da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Então, não vai ser, se ele já escreveu, vai ficar um pouquinho difícil, ou impossível, melhor dizendo, ele pegar na metade do caminho e falar, não, peraí, vamos mudar aqui, porque apagar, meter uma borracha lá e... negativo. Então não adianta. Agora, só que, quando acontece dessa forma, eu posso dizer, como nós acabamos de ler em Efésios 1, né, de 3-5, 3-6, se quiser, os eleitos de Deus, Deus leva para ele, os eleitos de Deus, que não são todos, são muitos. Então, quando isso acontece, como eu vivi mais de uma década no Japão, e eles fazem festa, né? Quando a pessoa morre, eles fazem festa. Porque sabe que saiu desse, digamos, desse plano, desse mundo, vamos dizer assim, globo, né? Eles estão indo para uma melhor. E olha que eles são budistas, né? Shintoístas e assim por diante. Então, não são cristãos, mas têm o conhecimento da verdade. Que a chuva nasceu para todos, o sol também. Então, quando nós perguntamos várias e várias vezes qual é o sentido da vida, a gente tem que vir exatamente na Bíblia. E agora, já que a gente está com ela aqui, nós vamos ver em Filipenses, deixe-me ver, Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Ok? Vamos lá. Filipenses 3, 13, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo.
É Paulo quem está falando, né? Irmãos, quanto a mim, não julgue que haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando nós estamos, né, centrados na palavra de Deus, afinal de contas foi Ele que nos criou. Então a Bíblia, tá certo que elas foram, a Bíblia foi escrita para os judeus, mas nós temos uma noção de que essa revelação que Paulo recebeu do alto, só ele recebeu. Isso serve para nós como uma orientação. O Antigo Testamento, por exemplo, ele fala, Jesus veio para cumprir a lei e não para abolir, né? Porque, na realidade, nós não somos capazes de cumprir essa lei, aquela lei, 613 mandamentos, ou a lei de Moisés. Ali de 613, Deus achando que não tinha jeito, né, que Jesus veio para cumprir, para ensinar o povo como que deveria ser. Então, de 613, trouxe para 10 mandamentos. Mesmo assim, os 10 mandamentos fica difícil, né? Como naquela época também, se você cumprir 9 e pisar na bola em um, já está mais do que você não cumpriu a lei de Deus, os mandamentos. Então, aí vem Jesus e traz para 2, Mateus acho que capítulo 22, se não me falha a memória, 22, 29, está lá. Jesus trouxe para 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paulo, como eu costumo dizer, abusado na fé, abusado em Cristo e com aquela convicção, ele trouxe para um. Se você por um acaso amar a Deus sobre todas as coisas, você já está cumprindo os 10 mandamentos. Se, porque tem muita gente que fala a respeito, mas fala da boca para fora. Aí nós vamos vamos ver aqui, se não demorar muito, acabei de me lembrar, Marcos capítulo 7, Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículos 7 e 8. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a essa. Ou seja, em Gálatas também, Gálatas capítulo 1, versículo 10, também diz o seguinte, porventura procuro eu o louvor dos homens ou de Deus? Então essas coisas que nos fazem pensar qual é o sentido da vida, como que você deve servir a Deus para ter sentido na sua vida, para você encontrar. Nós lemos aqui várias passagens que falam a respeito desse sentido da vida. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, versículo 6, também diz que não servindo à vista como a agradar a homens. E a maioria das pessoas hoje, não generalizando, é lógico, querem agradar a homens. Mas a gente está vendo aí, eu fico triste em ver pessoas morrendo, pessoas que estão passando mal, pessoas que se dizem cristãs, né, evangélicas. Mas elas estão crendo em quem? No homem? Porque briga, questão de vacina, as vacinas estão, sabe como é que é? Estão injetando água nas pessoas e pessoas abastadas, né? Pagando caro
enfermeiros ou enfermeiras que, por um acaso, fingem aplicar a vacina para vender para mais alguém mais caro, estão confiando em homens. Nós temos que tomar precaução, fazer tudo direitinho, máscara, álcool em gel, lavar as mãos e tudo. Temos sim, lógico. Vamos fazer. E outra, de mais a mais, isso, em Êxodo capítulo 31, Levíticos também, fala a respeito de que isso já vem desde lá de trás. Isso já acontece há muito tempo. Outra, agora deixe-me voltar novamente para o Japão. O Japão, isso já é milenar. O Japão já usa máscara. Há mais de 1000 anos eles usam máscara. E não existia nada disso. Então são coisas que fica meio complicado entender. Porque na realidade já é um mandamento de Deus, mas a gente faz assim, sei lá, a Deus dará, deixa, vamos fazendo, vamos vivendo aí. Essa é a realidade. O japonês, um espirro que ele der, já começa, opa, pera, já se preocupa, vamos usar máscara e tudo mais e tal. Porque ela se preocupa com o próximo. Sempre foi assim. Agora, hoje aqui eu vejo e falo isso com convicção e por experiência que eu tenho visto. Vão entrevistar pessoas aí, por que não está usando máscara? Não, eu não me aproximo de pessoas e tudo mais e tal. Mas não que ela vá transmitir, mas que ela receba. Sabe como é que é? Aquele negócio de distanciamento distanciamento e como que eu posso dizer? As pessoas que ficam em casa, elas estão em quarentena, certo? Tá bom. Eu vou ler Êxodo 31. Leia. Elas estão em casa, estão em quarentena. Tudo bem, elas estão protegidas ali, né? Mas e as pessoas que saem da casa, que saem para trabalhar, ou então que vai para a gandaia, quando volta, traz o abençoado. E aí, como é que faz? É meio complicado. Então, o sentido da vida é exatamente esse que eu acabei de falar para os irmãos. Eu acredito que nós temos que entender, na realidade, entender exatamente que quando nós falamos em relação ao sentido da vida em Cristo, você encontra esse sentido da vida em Cristo. Vamos finalizar. Deixa-me ver aqui um outro versículo. Esse aqui a gente já passa logo uma pá de cal e tudo certo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. 12, 13. Vamos lá. Eclesiastes 12, 13. Eclesiastes 12, 13. Cadê você? Cântico dos Cânticos. Tá difícil aqui. Bíblia nova aí para descolar essas folhas é brincadeira. Eu falei de Eclesiastes 12, 13, mas eu vou deixar para os irmãos assim. Agora vamos ler aqui 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9. Pelo menos as páginas aqui que já estão mais descoladas, né? 1 Pedro 2, 9. Venha. Pedro 2, 9. É outro que está difícil também. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Está tudo muito difícil para mim aqui hoje. Vamos chegar lá. 1 Pedro 2, 9.
Pedro 2:9. Qual é o sentido da vida? Comida, bebida, riquezas, bens. É bastante complicado, viu? Muito complicado mesmo. E é muito fácil você ou nós falarmos a respeito de que a gente crê em Deus e quando chega na hora do vamos ver, só de lábios, né, como nós acabamos de ler também. Aí é meio complicado. Vou passar um talquinho nessa Bíblia aqui depois para soltar todas essas páginas, viu? Vamos lá. 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vamos lá. 9 e 10, né? Eles tropeçam e caem porque se recusam a obedecer, como foi predito. Mas vocês são escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele faz na vida de vocês. De nada para alguma coisa é de rejeitados para aceitos. Quer dizer, nós éramos no passado rejeitados e nós somos aceitos. Eu quero dizer para os irmãos que é o seguinte, nós somos, o sentido da vida para nós é entendermos da salvação, né, que ela é eterna, salvo, uma vez salvo, sempre salvo, Efésios 1, de 3 a 6, é isso, predestinados. Então existem várias interpretações, né? Mas a Bíblia mesma ela é capaz de fazer isso, tá certo? Então não há tanta necessidade, mas o problema hoje de algumas pessoas é que não leem, não meditam na palavra. Eu tenho, por exemplo, aqui tem várias Bíblias, a gente vai lendo, comparando, porque tem uma que pode confundir a sua cabeça, a outra não, uma linguagem de hoje, King James, Bíblia Viva, Vida, enfim, tem várias, mas tudo com uma... está dizendo a mesma coisa, mas em outras palavras. Então dá um outro sentido para a cabeça de certas pessoas, ok? Meu nome é Hélio Gonçalves, Conversa em Graça, e em breve nós estaremos aqui com um vídeo, sim, maravilhoso. Me fizeram uma pergunta aí esses dias e eu prometi que eu vou pesquisar mais e tal, vou com uma riqueza de detalhes. A pessoa que me fez a pergunta do Estado do Espírito Santo pediu para que não relatasse nada sobre o nome, nem o local e tal, porque tem medo de retaliação, porque ainda está na igreja, mas ela já está abrindo os olhos e tá, já está, sabe? Várias perguntas ela me enviou, mas vamos lá, e eu estou fazendo algo assim, sabe, que eu, com riqueza de detalhes, passagens e provas para que as pessoas entendam o que ela quis dizer. Ela falou, veja bem, na minha igreja existe um apóstolo que tem uma esposa, a apóstola também tem um bispo que tem uma episcopisa, ou seja, uma esposa, episcopisa, bispa, e tem também um pastor, que, consequentemente, a esposa também é pastora. O que a Bíblia diz a respeito disso? Nós falaremos mais, não vou adiantar muita coisa, porque ainda tem mais coisas para mim. Por isso, simplesmente, quando a Bíblia, ela perguntou para mim, mas a Bíblia faz menção de pastora? Sim, pastora de ovelha, físico. Chegaremos lá, tá bom? Hélio Gonçalves, Conversa em Graça. Ative o sininho aí, inscreva-se, para a gente conversar mais vezes, por favor, tá bom? Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Até a próxima.